Bom dia a todos, Shavua Tov, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, nossa hora de estudo judaico que rompe todas as fronteiras, une continentes e cidades. E se os nossos sábios afirmam que a Sarash e Yoshvim, quando há 10 que estão sentados estudando Torá, a Shekhinah paira de forma especial e se revela entre eles, com certeza, por mais que não estamos debaixo do mesmo teto, ou até na mesma cidade ou no mesmo país, mas esse grupo de pessoas que se reúne em torno de palavras de Torá, com certeza isso tem um alcance muito grande, um efeito especial nas alturas celestiais, e isso se reflete para nós em bênçãos físicas e materiais, em tudo aquilo que nós necessitamos. Inclusive, nós podemos dizer sobre essa hora aquilo que os nossos sábios dizem. Existe um conceito, Yesh koneh olamo b'sha'ah achat, que às vezes uma pessoa pode conquistar o seu mundo em uma hora. E lá os sábios se referem ao Olam Haba, ao mundo vindouro, que é muito mais difícil de conquistar e alcançar do que as benesses que oferece o nosso mundo, o mundo físico e material. Então, se a pessoa, através de uma hora, em uma hora, ela é capaz de alcançar ou conquistar o mundo vindouro, quanto mais ela pode também atrair todas as bênçãos para esse mundo físico e material. E assim como afirmaram os nossos sábios também, que Yafá Sha'ah Achad B'Tshuvah U'Ma'asim Tovim Mikol Chayei Olam Haba, que às vezes uma hora de tshuvah, retorno a Deus e boas ações aqui nesse mundo, ela não só equivale, mas ela supera toda a existência no mundo vindouro. Por mais que o mundo vindouro é infinito, e o Gan Eden, e o paraíso, e o prazer que Deus proporciona como recompensa e remuneração a mitzvot, a todos os tzadikim, ve'amer kulam tzadikim, e o povo todo são tzadikim. Porém, afirmam os nossos sábios que uma hora de tshuvah e boas ações, uma hora de retorno a Deus e boas ações aqui nesse mundo, isso supera toda a existência no mundo vindouro. Parece até um pouco paradoxal, contraditório, mas conforme a Hassidut explica, há uma diferença. O que há no mundo vindouro é o prazer da criatura, um prazer infinito que o Criador proporciona àquela criatura que realizou aqui o bem. Porém, aquilo que se produz aqui nesse mundo é o prazer do Criador. Ou seja, através da nossa tshuvah, através da nossa atitude de reaproximação com Deus, com o Criador, que isso é a tshuvah, retorno ao Criador, e boas ações, isso inclui o estudo da Torá, prática de mitzvot, realização de boas ações. Então, uma hora, nesse sentido aqui, nesse mundo, isso é superior a toda a existência no mundo vindouro, porque, como falamos, no mundo vindouro há um prazer infinito, mas o prazer para a criatura. Enquanto que aquilo que nós fazemos aqui nesse mundo, de bom e positivo, proporciona prazer ao Criador. Então essa hora é uma hora muito importante. Alguns me perguntaram, nós vamos ter também no domingo, outros me disseram, olha, Rabino, da forma que as coisas estão andando, para nós não tem havido muita diferença entre domingo e os outros dias da semana, então nós optamos de também no domingo fazer esse estudo. Nossa primeira parte do estudo é dedicada ao tema de relacionamento com o próximo e com o semelhante. Nós vimos alguns conceitos na vez passada, nós falamos da mitzvah, da grande mitzvah de amor ao semelhante, com todos os seus desdobramentos, demos exemplos de algumas derivações, alguns conceitos que se derivam dessa mitzvah, que isso inclui até mesmo, como nós concluímos a vez passada, a questão de cumprimentar o outro, e como se antecipar até no cumprimento, ou cumprimentar calorosamente, etc., que tudo isso faz parte, está incluído na mitzvah de amor ao próximo. Nós vimos que existem algumas situações onde se requer um amor até mais intenso, um carinho especial,
Um exemplo que nós demos é aquela mitzvah adicional que nós temos na Torá, que é o amor ao converso, aquele que se converteu, que veio de longe, que abraçou o judaísmo de forma sincera, desinteressada. Então, de acordo com a Torá, ele merece uma atenção especial, cuidado especial e até um amor adicional. E falando em pessoas, não sei se chamar especiais ou diferenciadas, ou que a Torá ou a Halachá exige de nós uma atitude especial e diferenciada em relação a elas, nós vamos prosseguir e hoje nós vamos começar abordando um outro preceito bíblico, uma outra mitzvah da Torá, Vehadarta mipnei seiva takum, diante de uma pessoa idosa você deve se levantar, Vehadarta pnei zaken, e uma pessoa idosa, entrada nos anos, alguém que é mais velho, você deve tratá-lo com distinção de uma forma especial. Isso é uma mitzvah da Torá, ou seja, não é só uma questão de boa educação, não é só uma questão de etiqueta, não é só uma atitude bonita, humanista, mas é bom saber que isso se constitui também num preceito bíblico, isso é uma mitzvah da Torá. Antes de entrar nesse assunto, eu queria compartilhar com vocês até uma dúvida que eu tenho em relação à abordagem desse assunto. Nós temos aqui, naquilo que diz respeito ao relacionamento com o próximo, diversas mitzvot. Nós temos preceitos positivos, o que nós devemos fazer em relação ao próximo, de que forma nós devemos agir, qual a maneira correta de se comportar e assim por diante. Mas nós temos também, não menos importante, vários preceitos proibitivos, aquilo que não se deve fazer em relação ao próximo, ou aquilo que é proibitivo, atitudes erradas e que, de acordo com a Torá, elas têm que ser evitadas a qualquer custo na nossa relação com o próximo. Então, eu estava na dúvida, ainda tenho um pouco essa dúvida, se primeiro abordar os preceitos positivos, aquilo que nós devemos fazer, apesar que ambos não são é claro que não são excludentes, mas eles não são compensatórios, ou seja, uma pessoa pode fazer tudo o que tem que ser feito em relação ao próximo, teoricamente, mas se ele transgride as proibições, aquilo que não deve fazer, ele faz, então ele não está agindo de forma íntegra em relação ao seu semelhante. Então, existem os dois lados da moeda, mas ou talvez nós vamos intercalar, talvez a gente fale um pouco mais no início daquilo que sim deve ser feito e deixaremos um pouco mais para diante aquilo que tem que ser evitado. Mas nós falamos então que existe um preceito bíblico, uma mitzvah da Torá, de honrar de forma especial e dar uma distinção especial para pessoas idosas, para pessoas mais velhas. Então essa mitzvah da Torá, de dar um kavod, uma honra especial para idosos. O que é um idoso de acordo com a Torá? Isso não necessariamente tem a ver com a idade da aposentadoria, etc., mas de acordo com a Torá, ou de acordo com a Halachá, isso seriam pessoas com mais de 70 anos. Qual o motivo disso? A Torá não nos traz. Porém, nos nossos livros é trazido que uma pessoa com essa idade, nós temos uma frase que diz: Ein chacham kebal nisayon. Não há mais sábio do que aquele que possui experiência, aquele que tem e teve vivência. Ou seja, uma coisa é a sabedoria teórica, aquilo que a gente pode escutar nos cursos ou aprender nos livros, mas outra coisa completamente diferente, muito mais enriquecedora, é a experiência viva que a pessoa teve, a pessoa que vivenciou esse assunto e obteve, adquiriu experiência. Isso torna a pessoa muito mais sábia, porque aqui se trata não só de um conhecimento teórico, mas isso sim seria sabedoria, porque a pessoa sentiu na pele, viveu situações, vivenciou aqueles momentos. Por isso se fala que pessoas idosas, independente do grau e nível de escolaridade, ou independente até do grau e nível de espiritualidade, ou de quanta Torá teria aprendido, etc., mas se fala que no decorrer de todos os seus anos ou das suas décadas de vida, com certeza essa pessoa vivenciou muita coisa e aprendeu disso.
não é? Porque nós estamos aqui não só para ver e assistir às coisas, mas para aprender delas, para extrair lições. E uma pessoa que está atenta a isso, seguramente no decorrer da sua vida ela percebe muitas vezes a intervenção divina, a atuação de Deus, a presença divina no mundo, no universo e na sua vida em particular. Por isso se fala que essa pessoa, só pela própria idade, por mais que até a gente não perceba ou ela mesma não saiba, ela é portadora de uma espiritualidade. Isso já lhe torna merecedora de uma distinção e uma honra especial. E não há dúvida desnecessário dizer que nós temos que ser muito cuidadosos em não magoar, não ferir pessoas de idade, não constrangê-las e assim por diante. Então, isso é uma mitzvah da Torá, de todas as formas e maneiras, procurar demonstrar honra e respeito. Aqui se trata não só de um carinho, de um amor abstrato, mas simplesmente demonstrar essa honra e esse respeito para os mais idosos, independente de serem parentes nossos, ou conhecidos, ou mesmo não. Mais do que isso, nós encontramos algo interessante nos nossos livros. Há mestres nossos que diziam que é algo apropriado que a pessoa vá procurar gente de idade, pessoas idosas e mais velhas, para inclusive pedir a eles brachot, bênçãos. Ou seja, se fala que essas pessoas, já nessa certa idade, elas têm até o poder de abençoar. Essas pessoas têm um conteúdo interior mais elevado, mais rico, e por isso aquilo até que sai da boca das pessoas nessa fase da vida, nessa idade, tem um poder e um alcance maior. Então nós temos várias histórias entre os nossos sábios. Não há dúvida que aqui, quando se trata de pessoas especiais, não só de idade mais avançada, mas que são tzadikim, também pessoas conhecedoras da Torá, eruditas, espiritualizadas, então, mais do que em qualquer situação, as brachot, as bênçãos dessas pessoas têm um poder especial. E nós vimos no decorrer da história que muita gente acabou tendo os seus desejos realizados através de bênçãos que obtiveram dessas pessoas, das pessoas mais velhas. Em termos práticos, prescreve a Halachá que sempre que uma pessoa idosa passa por nós, ou se aproxima de nós, é uma mitzvah se levantar. Ou fazer como um esboço, assim, como se a gente está se levantando, como uma forma de expressar kavod, honra e respeito. Isso se aplicaria para todo aquele que tem acima de 70 anos. Há uma opinião na Halachá que fala até acima de 60 anos, mas se a gente mantiver aquela opinião maior, majoritária, dos 70 anos e praticar esse kavod, essa honra, então isso também já vai estar de bom tamanho. Não há dúvida que no caso de uma pessoa idosa estar entrando num recinto, na sala de espera do dentista, ou no transporte público, e todas as cadeiras, todas as poltronas estão ocupadas, então aqui não é só uma questão de etiqueta ou de boa educação, mas sem dúvida alguma, de acordo com a Halachá, a gente deve se levantar, não só se levantar em honra à pessoa, mas ceder o lugar para que aquela pessoa idosa possa se sentar. Então, isso também consta no Shulchan Aruch, nas halachot, etc. Então, essa é mais uma mitzvah que nós temos em relação ao próximo semelhante, especificamente aqui falando de pessoas mais idosas. Se tratando de relacionamento com o próximo, com outras pessoas, nós temos uma parte da Torá, nós temos uma mitzvah, e não só uma, mais mitzvot, algumas mitzvot na Torá relacionadas com kibud avaim, respeitar e honrar pai e mãe.
respeitar pai e mãe, reverenciar pai e mãe, etc. Então, se tratando da nossa forma de se relacionar com outras pessoas incluem, talvez até em primeiríssimo lugar, os nossos próprios pais, nossos progenitores. Então, isso é uma mitzvah, não só que é uma mitzvah bíblica, mas consta nos 10 mandamentos, kabed et avicha veit imecha, honre pai e mãe, e isso consta na Torá, em outros lugares também, com outras linguagens, dizendo que deve haver uma honra, e não só honra, mas também uma reverência, e no Shulchan Aruch, no Código de Leis, nós temos, de forma muito detalhada, no que se expressa a honra e como se expressa e se manifesta a reverência, e nós temos muitas halachot, muitas leis sobre isso, e elas são tão extensas e tão importantes que eu achei que elas merecem até um capítulo à parte. Então, nesse momento, nós não vamos abordar, não porque não há importância, talvez até pelo contrário, porque é importante demais, e aqui nós estamos, num primeiro momento, passando de forma geral pelos preceitos relacionados com o próximo e o semelhante, mas é bom enfatizar que existe esse lado importantíssimo dentro da Torá, dentro do judaísmo, que está relacionado com a honra e respeito e reverência que devemos, em primeiríssimo lugar, ao nosso pai e mãe. Mas isso vai ficar para uma outra ocasião. Falando em extensão, a nossa atitude e relacionamento com outras pessoas, assim como nós vimos que há uma mitzvah de honrar, dar uma distinção, um tratamento especial para o idoso, para o mais velho. Da mesma maneira, existe um dito dos nossos sábios que explica que em hebraico a palavra zaken, zaken, traduzindo ao pé da letra, pode significar velho ou idoso. Mas os nossos sábios dizem que zaken, em hebraico, enotricon, seria como uma palavra só, mas que pode ser dividida em duas, zaken, ze, kana. Esse adquiriu sabedoria. E por isso, de fato, dentro do judaísmo, zaken, por assim dizer, um idoso, se mede, por incrível que pareça, não só pela sua certidão de nascimento, não só pela sua idade, pelos seus anos de vida, mas se fala que mesmo uma pessoa mais jovem, abaixo dos 70 anos, abaixo pode ser dos 50, pode ser até uma pessoa, talvez até abaixo dos 20, nós temos casos desses no Talmud, mas que essa pessoa adquiriu muita sabedoria. Essa pessoa é um erudito da Torá, é uma pessoa que é estudiosa e conhece muito de Torá, judaísmo, espiritualidade, etc. E, naturalmente, é sabido, é desnecessário até enfatizar, no judaísmo o conhecimento de nada serve se ele não é aplicado na prática. Então, quando nós falamos aqui de uma pessoa sábia, isso significa não só que ela conhece muito, sabe muito, mas sem dúvida alguma, isso é uma premissa básica, um pressuposto que ela aplica na vida, implementa na prática todo o seu conhecimento. Ou seja, que a teoria e a prática nessa pessoa estão perfeitamente alinhadas. Então, de acordo com a halachá, com a lei judaica, mesmo uma pessoa que é mais jovem em idade, porém é um sábio, erudito, conhecedor da Torá, de acordo com a Torá, os nossos livros encaram essa pessoa como uma Torá ambulante. Ou seja, ele absorveu tanta Torá, assim como quando a Torá é retirada da arca sagrada na sinagoga, nós nos levantamos em sinal de respeito e demonstramos reverência, kavod, honra à Torá. Da mesma maneira, os nossos sábios assim afirmam no Talmud, pobres pessoas, aquelas pessoas que para o Sefer Torá de couro e pergaminho se levantam e dão kavod, mas para aquele sábio e erudito que ele tem a Torá dentro de si, ele personifica a Torá, eles não sabem dar a devida honra. Então, por isso, é bom saber que pessoas que são dessa categoria, pessoas sábias, eruditas, conhecedoras da Torá, então também existe uma mitzvah, isso está incluso na mitzvah da Torá, assim como existe a mitzvah de honrar os mais velhos, os idosos, há uma mitzvah positiva também de honrar os Talmidei Chachamim, de honrar os sábios e eruditos da Torá.
E sempre que a gente fala que é uma mitzvah de honrar, isso também pressupõe sempre o inverso, ou seja, assim como é uma grande mitzvah dar esse tratamento com distinção, com honra, então, sem dúvida alguma, é uma proibição muito grave e grande fazer o contrário, não é? Desrespeitar, desonrar, tratar de maneira desonrosa, etc. Os nossos livros falam que essa mitzvah é tão importante que aquele que sabe honrar os sábios eruditos da Torá, ele acaba merecendo nachas, ter satisfação também judaica e espiritual dos seus filhos e descendentes, ou seja, assim como ele sabe dar honra à Torá, se fala que ele vai merecer também na sua própria família que a Torá esteja presente, que o judaísmo se faça presente, que haja espiritualidade na sua família e que todos possam seguir no bom caminho. Da mesma maneira que se faz essa distinção, não é, de esboçar esse levantar-se diante do idoso, o mesmo nós fazemos também diante do Talmid Chacham, desses grandes sábios e eruditos da Torá. Se esse sábio e erudito combina ambas as coisas, ou seja, além do seu conhecimento de Torá, ele também já é uma pessoa com idade avançada, então aqui existe uma mitzvah redobrada dessa distinção, desse kavod que devemos, dessa honra que devemos expressar para essa pessoa. E se fala que isso se refere, quando nós falamos de mestres da Torá, então se diz que aqui existe a mitzvah de honrá-los e também reverenciá-los. E mais do que isso, assim afirmaram os nossos sábios no Pirkei Avot, na ética dos pais, morar abach que morar shamaim, que a reverência aos nossos mestres espirituais, aqueles que nos ensinam o caminho de elevação, de espiritualidade, de Torá, de mitzvot, etc. Então essa reverência deve ser tão grande quanto a reverência que nós temos pelos próprios céus, ou seja, quanto a reverência que nós temos em relação ao próprio Deus, ao próprio Criador. Porque Deus a gente não vê, não ouve, não percebe de forma sensorial. E muitas vezes, como a gente se aproxima dele, de Deus, através desses mestres que nós temos, que eles personificam na sua vida a Torá, e através dos seus ensinamentos, através da sua conduta, através do exemplo vivo que eles dão, com isso, eles se tornam para nós um modelo de inspiração e, por isso, a reverência que devemos ter para com eles é uma reverência semelhante à própria reverência que devemos a Deus. Por isso se fala que nós ou nos levantamos diante deles quando eles chegam, ou, é claro, que se nós nos dirigimos a eles, fazemos isso sempre de forma respeitosa e honrada. Da mesma maneira, assim como não se faz em relação aos pais, que se evita de sentar, se há um lugar, se há uma cadeira na sala de jantar, ou uma poltrona, que é aquele lugar específico do pai e da mãe, então se fala que filhos respeitam e não sentam nesse lugar, deixando esse lugar reservado para pai e mãe. A mesma coisa também, se na sinagoga ou em outro lugar, há um lugar específico para esse mestre da Torá, então outros não se assentam nesse lugar, deixam esse lugar como forma de reverência reservado apenas a eles. O que se trata aqui um mestre? Então, de acordo com a definição da Halachá, mestre em termos espirituais é um mestre especial que cada um tem. Ou seja, aquela pessoa da qual nós obtivemos a maior parte da sabedoria que adquirimos. Aquele que nos ensinou aquilo, ou seja, daquilo que nós aprendemos. Talvez nós aprendemos de vários mestres, talvez tivemos vários mestres, professores, rabinos, etc. Mas há um que dele nós aprendemos, dele, às vezes pode ser dela, de uma professora, enfim, nós dele aprendemos a maior parte da sabedoria ou conhecimento que nós temos. Então, esse é considerado o nosso mestre especial, a quem a gente deve uma reverência e um kavod, uma honra, um respeito especial.
algumas pessoas, em algumas comunidades, se costuma que quando o mestre ou erudito ele é chamado na Torá, aqueles que se consideram seus discípulos ou alunos, quando o mestre é chamado na Torá, então eles, em sinal de respeito, eles permanecem de pé. Esse é um costume que existe em algumas comunidades. Existe uma mitzvah da pessoa recepcionar ou ir ou cumprimentar o seu mestre nas 3 festividades judaicas de peregrinação. 3 festas judaicas bíblicas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, se fala que nessas ocasiões, em especial, existe uma mitzvah, Chayav Adam Lakbil Pnei Rabo Beregel, que a pessoa se dirige ao seu mestre e, enfim, isso, às vezes se fala uma pessoa que está em outro lugar. Quando é Pesach e Sukkot, tem dias intermediários, então se a pessoa precisa, ele mora em outro bairro, etc., e precisa viajar ou chegar até o mestre, mas em geral se fala que nessas 3 festividades existe uma mitzvah em especial de visitar ou cumprimentar o seu mestre. Deus nos livre se uma pessoa ofendeu, fez algo contra o seu próprio mestre. Então, se diz que, nesse caso, como em todos os casos, quando a gente ofendeu alguém, nós vamos ver leis sobre isso, ele deve se retratar, deve pedir desculpas, etc. Nós vamos ver que, em relação a outras pessoas, alguém que feriu, ofendeu, enfim, falou de forma agressiva, difamou, etc., o que for, então tem que se dirigir à pessoa e se desculpar. Se a pessoa não quer perdoá-lo, desculpá-lo, então ele volta mais uma vez, até uma terceira vez, se diz com testemunhas, nós vamos ver depois leis a respeito disso. Mas depois de 3 vezes, se a pessoa ofendeu, constrangeu o outro, e o outro não quer perdoá-lo, ele de certa forma está isento de continuar pedindo desculpas ou perdão. No caso de um mestre, se essa ofensa foi contra o próprio mestre pessoal do indivíduo, então se diz nem que ele tenha que procurá-lo 100 vezes ou mais para apaziguá-lo e para pedir desculpas ou para obter o seu perdão, ele deve fazer isso, nem que seja mais de 100 vezes, até que ele obtenha o perdão do seu mestre. Aqui, como nós falamos, se trata de um mestre do qual nós aprendemos a maior parte da nossa sabedoria ou do nosso conhecimento espiritual. Eu acho, na nossa primeira metade, sim, eu acho que esse próximo tema, dentro desse quadro também na relação da pessoa com o semelhante, porque às vezes se diz, tem pessoas, por exemplo, que querem cumprir a mitzvah de tratar bem o próximo e de forma respeitosa, o velhinho, o idoso, etc. E às vezes, por incrível que pareça, o mais difícil e complicado são as pessoas mais próximas de nós. Então nós já falamos que tem a grande mitzvah de honrar pai e mãe, que ela envolve muitos detalhes, por isso nós estamos deixando isso à parte, porque isso praticamente é um curso inteiro, mas nós temos também as leis que regem o relacionamento entre cônjuges, o respeito que cônjuges devem a si, devem um ao outro, né? Marido para a esposa, mulher para o marido, e etc. Então, também nós temos leis sobre isso e recomendações na Halachá, mas como esse assunto talvez merece ser abordado com calma e vagarosamente, nós vamos deixá-lo para amanhã.